Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao canal Virando o Jogo à Direita. Hoje nós vamos assistir juntos ao programa O Grande Debate da CNN, que foi realizado nesta segunda-feira, dia 1º de setembro. O tema, como não poderia deixar de ser, era o julgamento de Jair Bolsonaro pelo STF na suposta trama do golpe. Desta vez, o time de debatedores estava completo, com Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. Bem, como vocês já devem imaginar, Caio Coppola se saiu muito bem, como sempre, deixando o Cardozão sem argumentos por várias vezes e fazendo ele passar vergonha ao vivo e em cores. Cardozão, como sempre, tenta argumentar usando de narrativas e achismos, enquanto Coppola sempre em cima de fatos e da Constituição brasileira. Vamos então logo para nosso vídeo pessoal, mas antes... Apenas gostaria de pedir para nos ajudar deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sininho das notificações para receber novos conteúdos e principalmente deixando seu comentário. Isso é muito importante para que nosso canal de direita cresça e seja mais divulgado pelo YouTube. Muito obrigado por nos ajudar e vamos ao nosso debate. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, e hoje com os comentaristas Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. Vamos ao primeiro tema. O senador Hamilton Mourão, que foi vice-presidente de Jair Bolsonaro, classificou como uma vingança política o julgamento no Supremo Tribunal Federal do Núcleo 1 do plano de golpe. Na declaração publicada nas redes sociais, o senador afirmou que a quase certa condenação dos réus abrirá um precedente perigoso e pode enfraquecer ainda mais a democracia. Segundo Mourão, o processo não deve ser visto apenas sob a ótica jurídica. O senador ressaltou ainda a necessidade de pacificação nacional e pediu anistia. Vamos então ao debate. Equipe completa por aqui, muito bem-vindos. Cardoso, queria começar por você. O julgamento de Bolsonaro é vingança política ou justiça? Olá, Juliana. Olá, Caio. Eu fico pensando, ouvindo essas palavras do senador Mourão, no sentido de quem seriam os vingadores. Ou seja, ele passa a ideia de que há uma conspiração que tem por objetivo prejudicar Jair Bolsonaro e aqueles que praticaram a tentativa de golpe que culmina com os eventos do dia 8 de janeiro. Quem são os conspiradores? Quem são os vingadores? Bem, se dirá, Alexandre de Moraes é o principal. Bem, só que as decisões que ele toma são tomadas em conjunto com os outros pares da turma. Bom, então os vingadores são o Supremo Tribunal Federal. Mas a Polícia Federal é que fez a investigação. E a Polícia Federal é um órgão autônomo, pertence ao Executivo e atua com absoluta independência funcional dentro deste campo, conforme todos nós reconhecemos. Então a Polícia Federal também seria um vingador. Então seria o Supremo e a Polícia Federal? Não, mas o Ministério Público, outro órgão autônomo independente, é quem endossou as investigações da Polícia Federal. Então fariam parte Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Ministério Público. Bem, mas a maior parte dos juristas, embora discorde de um ponto aqui, uma decisão acolá, etc., entende que está mais do que provado o golpe. Ou seja, basta ver os jornais e nós vamos ver todos os juristas, salvo honrosas exceções, que entendem que está absolutamente provado. Então, os juristas participariam também dessa conspiração. Mas há um outro dado. Recentemente, uma pesquisa foi divulgada que 55% dos brasileiros foram favoráveis e opinam favoravelmente à prisão de Jair Bolsonaro domiciliar, como foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, o povo também faria parte dessa conspiração. Ou seja, Ministério Público, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, juristas e povo, todos estariam tentando fazer uma vingança política. Quem é a vítima? Quem é a vítima dessa grande conspiração? Jair Bolsonaro e aqueles que o defendem. Francamente, essa história me lembra aquele soldado que, marchando em descompasso com o batalhão, se disse: "Você está marchando errado." Ele disse: "Não, quem está marchando errado é o batalhão." Ou seja, é evidente que todo mundo, a grande maioria, a insonoridade brasileira, entende que existe, que houve um golpe. E está provado nos autos, absolutamente indiscutível, tentativa de assassinato demonstrada, plano de assassinato demonstrado, reunião com generais demonstrado, um conjunto de situações que passa por delações e um conjunto de provas inafastáveis que mostram a existência do golpe. Tanto que, efetivamente, muitas das defesas não atacaram a existência do golpe processualmente, porque era impossível. Então, enquanto fazem o discurso político, não houve golpe, lá no processo dizendo: "Olha, meu cliente não participou, viu?" Ou seja, não negam o golpe. Meu cliente não participou. Olha, tem uma nulidade processual aqui, tá?
Isto realmente chega a ser espantoso, ou seja, é tão claro, tão evidente, tão indicativo de que a verdade é una. Tentou-se um golpe de Estado, que culminou com os eventos do dia 8 de janeiro, já pensado muito antes por Jair Bolsonaro, cuja história de vida já mostrava, desde que ele era deputado, muitos anos atrás, que ele dizia, basta eu assumir que nós vamos ter que mudar essa situação no país, porque o parlamento não resolve, nós temos que ter uma situação de autoritarismo evidente, como ele proclamava aos quatro ventos quando era Bolsonaro, quando defendia, quando era deputado, como também defendia torturadores. Ou seja, um homem que sempre defendeu uma coisa, fez esta coisa, há provas desta coisa, todos reconhecem isso, menos os que querem defender Jair Bolsonaro. Pode-se falar em vingança? Não. Isso é aplicação da lei. Isto é Estado de Direito. Coppola, bem-vindo de volta, boa noite. Julgamento de Bolsonaro é vingança política, como diz Hamilton Mourão, ou justiça? Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, em primeiro lugar, vamos conceituar o que é vingança e o que é justiça. Justiça, em sentido técnico, como bem disse meu estimado debatedor, é a aplicação objetiva e imparcial da lei. Já a vingança, ela é pessoal, ela é emocional. É um castigo ao outro motivado por sentimento de ódio, dor, humilhação. Em outras palavras, vingança é a justiça feita pelas próprias mãos em desacordo com a lei e, portanto, a vingança é uma injustiça. Feita essa distinção, retomemos aqui a questão em debate. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores é um exemplo de justiça ou uma manifestação de vingança? Eu entrego o veredito à nossa estimada audiência. É justo que o gabinete de um ministro do STF tenha conspirado para manter pessoas presas com base em opiniões políticas nas suas redes sociais? É justo que um juiz primeiro escolha quem deva ser investigado para depois procurar por algum crime? E é justo que, na ausência desse crime, esse juiz instrua os seus paus mandados a usarem a sua criatividade? A propósito, é justo que um homem seja julgado pela suposta vítima dos seus crimes? E é justo que um homem sem cargo público seja julgado por um tribunal antes reservado apenas a autoridades? Caro espectador, é justo que um homem público seja julgado por antigos aliados do seu maior opositor? É justo ser julgado por um juiz que já te processou, um juiz que já te difamou e outro juiz que já declarou ter como objetivo a sua derrota? É justo que um homem seja julgado por apenas um tribunal, sem direito a apelar a outros órgãos da justiça? Aspas aqui para o senhor Alexandre de Moraes, segundo o jornal O Globo. O ministro disse que seus colegas do Supremo já revisaram mais de 700 decisões judiciais suas após os recursos das defesas. Você sabe quantas eu perdi? Questionou Moraes. Nenhuma. Vejam que interessante essa escolha de palavras do ministro Alexandre. Aparentemente, esse processo é uma questão de vitória ou derrota pessoal para ele. Outro ponto aqui que requer indagação. É justo que um homem seja impedido de falar e de ser ouvido antes mesmo de ser julgado? Parece justo que alguém que é tão atacado publicamente não tenha o direito de se defender publicamente? Aliás, é justo que apenas jornalistas, influenciadores, políticos da direita sejam excluídos das redes sociais e perseguidos judicialmente pelas suas opiniões? Aspas aqui por editorial da Folha de São Paulo. Censura promovida por Alexandre de Moraes tem que acabar. Puna-se o que houver de crime no que for dito, mas sem recorrer a um instrumento inconstitucional e autoritário da censura prévia. Fecha aspas. Vamos voltar aqui aos questionamentos. É justo que um homem idoso seja intimado num quarto de UTI horas depois de uma cirurgia de risco nas suas vísceras? É justo que partidários desse homem recebam penas maiores que homicidas e estupradores só por terem participado de uma baderna em prédios públicos? É justo que um aliado desse homem tenha sido preso por meses e torturado na cadeia, mesmo comprovando a sua inocência? E, finalmente, é justo que outro partidário desse mesmo homem, sem antecedentes criminais, tenha morrido sob custódia e sem julgamento, porque o Supremo ignorou os alertas da defesa e o pedido de soltura do Ministério Público? Responda no seu íntimo. Você acha que tudo isso que foi colocado aqui é a mais justa aplicação da lei ou são atos de vingança? Se for vingança, eu lamento o destino daqueles que hoje estão se vingando. Porque, como ensina a sabedoria popular, aquele que embarca numa jornada de vingança tem que cavar duas covas. Vou trazer mais um ponto aqui para o nosso debate, porque assim como o senador Hamilton Mourão, o jornal norte-americano Washington Post defendeu que esse julgamento pode estabelecer um novo precedente. Mas no caso do jornal, o precedente será para responsabilização política. Cardoso, qual deve ser o impacto do julgamento no futuro? Bem, eu acho muito importante, antes de responder a pergunta, que eu siga a mesma linha de raciocínio que o Caio seguiu. Aliás, uma linha brilhante do ponto de vista de exposição. Mas a pergunta é justo que alguém tente um golpe de Estado e fique impune?
É justo que alguém tente derrubar um governo eleito e fique impune? Bom, as provas são evidentes. E repito, não sou eu quem diz, é a Polícia Federal, é o Ministério Público, é o Supremo Tribunal, são os juristas, é a imprensa brasileira e mais, é a imprensa internacional. Nós vimos uma revista inglesa dizendo claramente que o Brasil dá um show de democracia e os Estados Unidos deviam aprender com o Brasil. Uma revista inglesa, que me parece não é formada por esquerdopatas. Da mesma forma, o Washington Post, agora, que também não é brasileiro, fala a mesma coisa. Ou seja, será que está todo mundo errado? Ah, bom, mas eu vou discutir, olha, este caso aqui da citação, da intimação, eu posso discutir pontualmente diversas coisas, aliás, em qualquer processo, não apenas esse. Mas o que eu devo discutir é a prova substantiva, real, efetiva de que tentou-se um golpe de Estado. Não é possível dizer-se não. É sim. Está claro, evidente. Mentiu a Polícia Federal, mentiu o Ministério Público, mentiram as testemunhas, mentiu o delator, todos mentiram, a imprensa mente, os juristas mentem, os jornais estrangeiros mentem. Não. Não é possível. Então, portanto, acredito que o impacto desse julgamento, obviamente, haverá de ser analisado a posteriori, vamos aguardá-lo. Mas se ele for feito com base nas provas, nas evidências, no que está demonstrado, é impossível que Jair Bolsonaro e os réus que estão sendo processados não sejam condenados. A prova é evidente, é inconteste. O fato de eu discordar, olha, eu discordo que certo dia, de manhã cedo, Alexandre de Moraes tomou uma decisão. Veja, por favor. No direito, a gente sempre discorda de muitas coisas, os advogados em geral são frequentemente chamados a discordar de situações, mas o cerne da questão aqui, do ponto de vista jurídico e político, houve tentativa de golpe de Estado? Houve tentativa de se derrubar um governo legitimamente eleito através do desacreditar da eleição? Sim! É todo um processo desenvolvido deliberadamente por Jair Bolsonaro, isso é inegável, e por aqueles que o seguiram. Não há como simplesmente tapar o sol com a peneira. Isso é de uma evidência total. Claro, esse julgamento, ele tem uma dimensão, sim, paradigmática. Paradigmática em relação ao futuro. Por quê? Porque aqueles que tentarem, daqui para frente, se houver a condenação, ofender a democracia, pisotear o Estado de Direito, derrubar governos agindo desta forma, com que Jair Bolsonaro e seus asseclas agiram, evidentemente, nós terão que, como referência, algo que diz a democracia brasileira não se submete àqueles que querem violá-la. A democracia brasileira não é uma piada que alguém pode, ao assumir o poder por meio dela, rasgá-la, arrebentá-la, depredá-la. Não. Há um exemplo que ficará para todas as gerações. Exemplo que os Estados Unidos da América não pôde dar, não conseguiu dar, como diz a revista inglesa que recentemente tratou desse assunto. Nos Estados Unidos da Inglaterra, talvez por não terem, nos Estados Unidos da América, por não terem efetivamente uma história de autocratas assumindo o poder, não houve a vacina institucional que nós temos, porque nós vivemos ditaduras severas, terríveis. E nós aprendemos, então, a criar um Estado democrático que tem salvaguardas. E são estas salvaguardas que estão sendo aplicadas e que fazem com que uma Polícia Federal independente, um Ministério Público independente, um Judiciário independente, uma imprensa independente, a opinião pública brasileira, com 55% daquelas pessoas que se manifestaram em pesquisas, e a opinião pública internacional digam: não há nenhuma injustiça em condenar-se quem tentou violar o Estado democrático de direito. Coppola, o Washington Post fala em precedente para responsabilização política. Qual deve ser o futuro e o impacto do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do núcleo 1 da trama golpista? Em primeiro lugar, trazer algumas pesquisas para contrapor os dados trazidos aqui pelo meu estimado debatedor. 42% do público acredita que a maior ameaça à democracia é o poder judiciário. 38% acredita que é o governo Lula. Esse é o primeiro ponto. 6 em cada 10 pessoas no Brasil hoje têm medo de expressar o que pensam, seja falando ou escrevendo e nas redes sociais. Também, de acordo com a consultoria Palver, 88% das mensagens virais apuradas em 100 mil grupos de Telegram e de WhatsApp dão conta que as pessoas reprovaram a prisão domiciliar, a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. Quando vai para a mensagem orgânica, esse número cai um pouco, mas continua ainda 2/3 das mensagens. Ou seja, parece que há números para todos os lados, e esse não é um argumento irrefutável. Finalmente, se o cerne da questão é se houve tentativa de golpe, nós precisamos recorrer ao direito penal e ao Código Penal, que estabelece de forma peremptória que tanto a tentativa de golpe de Estado quanto a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito exigem para sua consumação ato de violência ou de grave ameaça, portanto, a coação física ou moral de outrem em prol de um objetivo antijurídico. O que as provas nos autos mostram, pelo contrário, é um presidente da República que resistiu a medidas drásticas e, inclusive, garantiu a transferência pacífica de poder
indicando para o comando das Forças Armadas, antes da posse do novo governo, os indicados pelos petistas. Não há fato mais claro da intenção de transição pacífica de poder. Finalmente, o direito penal brasileiro, ele não pune a cogitação nem os atos preparatórios, ele pune a tentativa, ou seja, quando a coisa é colocada em execução, o que não se verificou nesse caso. E de toda a brilhante argumentação do Dr. Zé Eduardo, me saltou aos olhos, aí, porque fugiu, foi um ponto fora da curva, essa justificativa de que Jair Bolsonaro passou a vida inteira defendendo ditaduras e tal. Ora, nós já fomos governados por uma presidente que era uma terrorista de um grupo armado, revolucionário, que queria instaurar uma ditadura comunista no país. E da mesma forma, várias pessoas ligadas à esquerda, ao lulopetismo, que têm esse histórico. Então nós precisamos acreditar que as pessoas têm a capacidade de evoluir e não julgá-las aí pelas ideologias do passado, mas sim pelas ações do presente. E mais importante que isso, nós temos que respeitar o princípio da pessoalidade da pena. Ou seja, as penas devem ser restritas às ações daquela pessoa. Mostrem-me uma prova que vincula Jair Bolsonaro a qualquer ato ou ordem violenta e eu abro mão da defesa do devido processo legal. É isso, a gente vai fazer aqui um cálculo. José Eduardo Cardoso, 30 segundinhos para a gente terminar essa primeira fase. A gente segue nesse assunto daqui a pouquinho, 30 segundos e 30 segundos para o Caio. Olha, o Caio pediu uma prova, posso dar várias, né? Aquela prova da reunião que ele chamou os generais para pedir uma intervenção. A minuta de decreto estava na mesa dele, como ele confessa. Há várias. É indiscutível que realmente existe isso. E note-se, tentativa de assassinato ou plano para assassinar não é violência? Estamos falando de tentativa, tá? O plano para assassinar alguém já inicia um processo de execução do golpe. Ou será que aquele quebra-quebra não foi violento? Será que os policiais não se machucaram, as pessoas não foram feridas? Puxa, posso falar tanto de provas contra Jair, como de violência à exaustão. Caio, 30 segundos. Bom, o doutor Zé Eduardo entende muito mais de direito do que eu, só que isso é um fundamento básico. O plano é um ato preparatório. Ele trata das coisas no campo da cogitação. Ele não configura a tentativa. Agora, se reunir com alguém é crime? Fazer consultas sobre decretos que estão previstos na Constituição é crime? A gente está trocando aí alhos por bugalhos e tratando como golpe uma baderna cujo vandalismo deve sim ser punido, mas não as opiniões políticas das pessoas que estavam insatisfeitas com o processo eleitoral. Diante da expectativa de uma condenação no STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro já prepara a própria defesa nas cortes internacionais. Integrantes da equipe de defesa vêm elencando, desde a apresentação do inquérito pela Polícia Federal, uma série de elementos que consideram apontar a um julgamento parcial por parte da Suprema Corte. O argumento vai integrar uma petição que deve ser endereçada ao Comitê Interamericano de Direitos nos Estados Unidos ou ao Comitê de Direitos Humanos da ONU na Suíça. Essa estratégia da defesa de Bolsonaro não deve reverter o resultado do julgamento no STF, mas, na visão dos advogados, ajuda a expor o que o ex-presidente e aliados consideram um julgamento injusto. A mesma estratégia foi adotada pelo presidente Lula quando foi condenado. Em 2022, um comitê da ONU concluiu que a investigação e o julgamento foram parciais e violaram o direito à privacidade e os direitos políticos do petista. Vamos então ao debate. Coppola, a comparação entre esses dois julgamentos de Lula e de Bolsonaro? Sim. Afinal de contas, comparar nada mais é do que verificar as semelhanças, verificar as diferenças entre duas coisas. Portanto, vamos comparar as condenações anuladas do Lula pelo crime de corrupção com o julgamento de Bolsonaro pelo crime imaginário de tentativa não tentada de golpe de Estado. A primeira comparação diz respeito a quem julga. O Lula foi julgado pela Justiça Comum em primeira instância por um juiz sorteado, sem histórico de afiliação política e nenhum envolvimento prévio com o caso. Nos seus processos, o Lula teve direito a apelar ao Tribunal Regional Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao próprio Supremo Tribunal Federal. E antes de ter as suas ações penais anuladas pelo STF, o Lula foi julgado e condenado por unanimidade, por 10 juízes, em 3 graus de jurisdição, em 3 estados diferentes da nação, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, ao longo de anos de processo. Já o Bolsonaro perdeu o direito de ser julgado pela Justiça Comum e está sendo perseguido diretamente pelo STF, que é o órgão máximo do Judiciário, sem direito a apelar para outro tribunal, num julgamento relâmpago. E no Supremo,
Alguns dos juízes da ação penal contra o Bolsonaro já declararam em público sua intenção de derrotá-lo politicamente, já o processaram, já advogaram a favor do PT e são aliados históricos do senhor Lula da Silva. A segunda comparação diz respeito às provas do processo. No caso do Lula, implicado no escândalo do Petrolão, havia múltiplos delatores que eram réus confessos e denunciaram aí uma série de vantagens indevidas recebidas pelo petista. Na Operação Lava Jato, havia dezenas de testemunhas, centenas de documentos certificados e bilhões de reais em dinheiro de origem ilícita que foram devolvidos aos cofres públicos. Portanto, não há dúvida sobre a existência de corrupção e sobre quem se beneficiou dela. Tanto que o ministro Gilmar Mendes, à época, se referiu ao governo petista como uma cleptocracia, um governo de ladrões. E, nesse mesmo sentido, o senhor Alexandre de Moraes acusou o PT de, aspas, roubar bilhões. E detalhe, Lula nunca foi absolvido pelo STF. O tribunal apenas anulou as ações penais, alegando supostos erros processuais e suspeição de um juiz. E isso tudo em decisões que não foram unânimes. Já o Bolsonaro está sendo julgado por um crime que não existiu. A tentativa de abolição do Estado de Direito e também a tentativa de golpe de Estado exigem conduta violenta, exigem coação de pessoas. E como eu disse antes, não tem nenhuma prova de que o Bolsonaro tenha participado ou ordenado ações violentas. Pelo contrário, as provas mostram que ele não foi persuadido a tomar medidas antirrepublicanas. Trocou o comando das Forças Armadas antes mesmo da posse do novo governo e estava no exterior, hospitalizado, quando houve a baderna do 8 de janeiro. No seu processo, tem só um delator que está gravado em áudio, desabafando, que adulterou seu próprio testemunho para se encaixar na narrativa da acusação. E já são aí mais de 10 versões diferentes dos fatos e nenhuma prova documental do envolvimento do ex-presidente em nenhuma ação antijurídica. E, finalmente, uma terceira e última comparação diz respeito ao direito de defesa na arena pública. O Lula teve a sua liberdade de falar e a sua liberdade de mentir respeitadas até a sua prisão após condenação unânime em segunda instância. Ainda assim, o Lula manteve ativas as suas contas nas redes sociais e, do cárcere, participou da coordenação política da campanha eleitoral fracassada do PT em 2018. Já o Bolsonaro, eu já estou terminando, está em prisão domiciliar, sem direito a receber visitas não autorizadas pelo STF, impedido de usar o seu telefone celular e as suas redes sociais. Então, é uma verdadeira sanção de mordaça antes mesmo do seu primeiro julgamento. Portanto, Ju, existe sim comparação entre os dois casos e essa comparação escancara a diferença escandalosa de tratamento entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Cardoso, ao mesmo tempo para você, a comparação entre os julgamentos de Lula e Bolsonaro? Olha, é muito importante frisar algumas coisas bastante pitorescas nessa comparação que faz. A primeira delas, não pode deixar de observar, Juliana, é que aqueles que sempre atacaram os direitos humanos, que diziam que aqueles órgãos internacionais que salvaguardavam os direitos humanos eram coisa de esquerdistas, vão apelar a eles agora. Lembraram que os direitos humanos existem quando a água começou a bater nas pernas deles. Ou seja, Jair Bolsonaro cansou de falar que direitos humanos era coisa de esquerdopatas, que aquilo é um absurdo, que é para tirar bandidos da cadeia. E agora eles vão atrás dos direitos humanos. Não é fantástico? Olha, a tragédia às vezes tem algumas coisas que chegam a ser engraçadas. Esta é uma delas. Que paradoxo, não? Bem, agora vamos pegar outros argumentos comparativos. Olha, o Lula ele foi julgado por várias instâncias e o Bolsonaro não. O Bolsonaro vai ser condenado pelo Supremo. É a primeira vez que isso acontece, é? E o Mensalão? Quem julgou o Mensalão? Não foi o Supremo Tribunal Federal, o mesmo órgão que julgará Jair Bolsonaro? E essas pessoas que aplaudiam diretamente aquele julgamento do Mensalão, agora acham que está errado, é? É que a diferença era clara. E, efetivamente, aqui nós temos uma situação em que se aplica o regimento do Supremo, que força, obviamente, a eu ter uma situação de julgamento pelo Supremo, não é o caso de primeira instância. E, mais que isso, os delitos de Lula foram delitos que foram configurados na sua materialização após a presidência, como o caso lá do triplex, como a questão do sítio, que aí se fala, então, que era um pagamento de propina, etc., mas a posteriori. Jair Bolsonaro não. O engendrar da trama se dá quando ele era presidente. Então é o Supremo que julga. O mesmo critério do Mensalão. Então quer dizer que agora, para o Jair, não pode, mas para o Mensalão podia. Ora, francamente, vamos olhar a realidade como ela é e ver quem está distorcendo e construindo fantasias para tentar descaracterizar uma realidade que é clara. Segundo ponto, quem julgou Lula foi um juiz federal. De primeira instância, juiz federal. Houve recursos e depois se percebeu que o conjunto de provas coletadas por aquele juiz e a operação spoofing é avassalador. Vamos lembrar, mas olha, a prova da operação spoofing foi pega por um hacker. Era ilegal. Sim, era ilegal, mas é sabido que na jurisprudência brasileira provas ilegais podem ser utilizadas na defesa. E aquilo tudo provou a absoluta
e a parcialidade de Sérgio Moro, de Dallagnol, a relação promíscua que existia entre esses operadores, algo verdadeiramente absurdo que gerou, primeiro, uma situação onde ele julgou coisas que não poderia julgar porque era incompetente. Em segundo lugar, a sua absoluta parcialidade. Nós não tivemos nenhuma operação spoofing do Supremo Tribunal Federal que mostrasse, tirando uma única pessoa, uma pessoa que foi demitida tentando se vingar de Alexandre de Moraes, que fez um conjunto de observações. Não há mensagens trocadas, escritas, que efetivamente demonstrem aquele universo de conspiração que a operação spoofing revelou. Não houve. Não há isso, não está colocado. E mais ainda, o fato de ser um juízo não monocrático, dado por vários ministros, submetem a crivos diferentes o exame das provas. E é isso que será feito o julgamento. Ou seja, bom, é injusto julgar pelo Supremo? É. Por que não disseram isso então no julgamento do mensalão? O que era justo no passado ficou injusto agora? É difícil de entender isso, né? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal, além de acionar o sininho das notificações e também deixar seu comentário, pois isso ajuda muito o nosso canal de direita a crescer. Obrigado por nos ajudar, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.